Geração solidária. Oferecimento, Unimed. Oferecimento, Tite Kids. Olá, entra no ar o programa Geração Solidária, toda quarta-feira, encontro marcado, 20h30, aqui na TV Candidez. Você é meu convidado especial. No programa de hoje está muito legal. Nós temos os nossos convidados, tanto no estúdio aqui da TV, como temos matérias externas. Você vai acompanhar com a gente no programa de hoje, tá bom? Você não pode perder, estamos voltando já já. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial. E a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Acreditamos que brincar é uma das formas mais importantes de aprender, descobrir e criar conexões com o mundo. Foi com esse propósito que nasceu a Tite Kids, um espaço pensado para acolher famílias e contribuir para o desenvolvimento infantil através do brincar. Aqui você encontra brinquedos educativos, itens de higiene, papelaria e acessórios infantis cuidadosamente selecionados para acompanhar cada fase da infância com cuidado, carinho e propósito. Venha nos visitar na Rua Paraíba, número 178, no centro de Divinópolis. Tite Kids. Cuidado, aprendizado e diversão em um só lugar. Tite Kids, cuidado, aprendizado e diversão. Bem, pessoal, o programa Geração Solidária, mais uma vez, tem o prazer de levar na tua casa, né, a apresentação desse meu grande amigo naturopata Ramon de Assis. Palavras são poucas, porque a gente quer falar dele, a bondade que ele é, o ser humano grandioso que ele é, a espiritualidade que ele apresenta no programa pra gente, e como é bom falar da ciência natural, da naturopatia, no tratamento de doença e combatendo nas causas das doenças. Ele combate as causas para que a pessoa não possa se tornar enferma e, claro, se estiver doente também, a naturopatia entra agregando e trabalhando, né, a cura e a busca, né, da melhora do paciente. É para isso que a gente está acompanhando o Ramon, né, há mais de 2 anos, Ramon. Verdade. E, Ramon, eu conheci a associação, a Fibrodive, e eles pediram apoio para o programa, para que pudesse apoiar, divulgar a associação, enfim, as ações são desenvolvidas. E vindo para cá, eu pensei nessa possibilidade de a gente conversar sobre a fibromialgia. É uma doença silenciosa, né? E na naturopatia, como tratar a fibromialgia? Existe um tratamento, existe um alívio da dor? Como que é, meu amigo? Antes de mais nada, te agradecer pelas carinhosas palavras. Né? Sou muito feliz e grato de estar aqui do seu lado, levando aí, né, para as pessoas informações de qualidade, sim, com a seriedade que você sempre traz para todo o público, né, divinopolitano e também da região. Bom, Geraldinho, a fibromialgia, eu posso dizer com muita segurança, sim, que a naturopatia ela trata com muita
propriedade. Sim. Porque a fibromialgia se trata de uma condição dos organismos, uma condição que existe ali ou uma inflamação naquele organismo ou a chamada inflamação subclínica, Sim. que é quando a pessoa às vezes não apresenta, né, sintomas inflamatórios ou mesmo os exames também não Sim. apontam, né, algum tipo de inflamação, mas aquele organismo está sobrecarregado, está intoxicado, está com uma inflamação ou uma inflamação subclínica. Então, nesse sentido, a naturopatia, ela consegue melhor do que outros segmentos, até da própria medicina convencional, promover saúde a esse organismo, tirando ele desta condição, né? Porque como não se trata de uma inflamação específica, então acaba que a medicina convencional não pode entrar, por exemplo, com analgésicos simplesmente ou com anti-inflamatórios. Nós temos que melhorar a condição desse organismo. No que diz respeito à parte nutricional, muitas vezes a falta de nutrientes adequados levam à condição da fibromialgia. Quando eu falo de nutrientes, eu estou falando especialmente da boa alimentação. A condição também de atividade física. Quando falta atividade física, quando a pessoa é sedentária, ela facilita ali esse ambiente para a fibromialgia, né? E só quem sofre sabe do quanto é complicado conviver com uma fibromialgia. A pessoa fica sem condições de exercer um trabalho adequadamente, né? E muitas vezes a socialização dela fica comprometida, exatamente por conta da dor. É uma dor silenciosa isso, ela parece um paciente pode estar normal sem ter tido esse diagnóstico, de repente, como você falou, talvez pelo sedentarismo, pode comprometer, pode ter essa dor, pode vir a aparecer e a pessoa ser um provável paciente da fibromialgia? Com certeza. A fibromialgia, são essas dores errantes, né, que podem acontecer em qualquer parte do corpo, inclusive prejudicando o próprio sono da pessoa, né, o que complica mais ainda o quadro. E, em geral, são organismos que não estão num ambiente saudável. Entendi. Né? Como você bem colocou, às vezes falta atividade física, às vezes falta uma boa alimentação, falta ali um organismo que esteja num ambiente mais saudável. O que é a alimentação rica hoje para combater a fibromialgia? Hoje, mais um básico. O que você falaria hoje sobre essa alimentação rica que poderia estar, quem já tem o sintoma da fibromialgia, que poderia estar iniciando esse processo, né, de uma alimentação saudável? O que seria? Então, Geraldinho, na verdade, nós temos várias etapas de uma boa alimentação. E nós percebemos que a alimentação da sociedade, mas falando com mais propriedade da sociedade brasileira, a gente sabe que as pessoas estão em níveis muito baixos de alimentação. Então, eu acho que só das pessoas entenderem, por exemplo, a diferença entre processados e alimentos, e fazerem uso dos alimentos, e deixar os processados só para um evento, final de semana, alguma coisa, já é um grande primeiro passo. Então, as pessoas saírem dos processados e entrarem na comida de verdade, na alimentação. Agora, dentre os alimentos, nós temos também os desdobramentos disso. A pessoa entende, por exemplo, que os carboidratos simples e carboidratos refinados, eles são mais prejudiciais à nossa saúde também, mesmo sendo alimento. Então, quer dizer, o primeiro passo... Tem como você dar um exemplo para a gente, para o pessoal que está acompanhando? Quais seriam mais ou menos, basicamente, alguns que você poderia citar? Isso, a gente cita, por exemplo, primeiro entender a diferença de processado e alimento. Então, tudo que a gente pega na natureza, né, diretamente, como as frutas, os vegetais, né, leguminosos, vegetais folhosos, as carnes, os ovos, os peixes, isso, né, as sementes, as castanhas, isso é alimento. Os processados, normalmente você não os encontra na natureza, você encontra num estabelecimento comercial. Então, aquilo que você só encontra no estabelecimento comercial e não encontra pronto na natureza, eu cito, por exemplo, pães, broas, biscoitos, por exemplo. Você só encontra isso no estabelecimento comercial. Então, isso trata-se de um processado. Um paciente, então, com fibromialgia, é importante ele
ter essa preocupação. Então, a alimentação dele não pode ser evitar os alimentos processados. Eu diria diminuir. Então, reduzir o máximo que puder, que vai sentir o alívio, talvez, vai ser uma das fórmulas de aliviar a dor. Com certeza. Né? Na verdade, né, quando a gente cita isso, eu não estou propondo para que ninguém radicalize. Sim. Para que ninguém, de repente, não, agora eu nunca mais vou comer isso pão, ou aquilo. O detalhe é que, por exemplo, quando você cita o pão, por exemplo, o pão normalmente pode fazer parte de 3/4 das refeições de um brasileiro. Sim. Olha só, normalmente o brasileiro toma um café da manhã, pão, café da tarde, pão, o lanche da noite às vezes é pão e sobra só o almoço que não tenha pão. Então quer dizer, 3/4, 75% das refeições de muitos brasileiros são processados. Por aí a gente já começa a ter uma ideia. E o alimento sendo processado, especialmente os carboidratos, o pico de glicose é muito elevado, levando a um quadro, por exemplo, de resistência insulínica. Geraldinho, uma pessoa que tem fibromialgia pode escrever, ela tem uma resistência insulínica. E se ela tem resistência insulínica, por quê? Ela ingere carboidratos por demais. Então as pessoas ainda acham que estes processados dos quais eu citei são alimentos. E aí esse equívoco leva a diversos adoecimentos, e não somente a fibromialgia, mas a própria diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, a hipercolesterolemia, né, que é a elevação do colesterol, do triglicérides e de outros fatores marcadores de risco cardiovascular. Então nós precisamos entender a primeira diferença entre processados de alimentos e depois entender quais são os bons alimentos e os alimentos que não são tão bons para a gente. É outra parte. Então, a alimentação, para a gente resumir, porque todas essas orientações, Geraldinho, eu dou para paciente por paciente aqui no consultório. E é o que é legal, que cada paciente é então a fórmula para cada paciente. Não adianta, às vezes, pensar, vou copiar, vou fazer isso. Como a internet hoje dá tanta coisa, medica, tantas pessoas medicam errado, porque cada organismo é um. Você não pode fazer, né? Então, e a gente varia muito, porque cada pessoa tem um metabolismo exclusivo. Então, o melhor alimento para você pode não ser o melhor para mim. Né? E assim, às vezes o alimento que precisa retirar de você não pode retirar de mim. Então, existe essa individualidade que a gente dá essa orientação uma a uma pessoa dos nossos pacientes. O suplemento ou medicamento, que não sei como se chama, seriam cápsulas ou para paciente que pode ter essa é uma vitamina? Seria? A pessoa pode ter acesso a vitaminas que talvez substitua alimentos que ela não tem acesso. Há muitos alimentos que geralmente têm acesso mais a processados do que alimentos, vamos falar, que sejam realmente alimentos, né? Você medica com cápsula? Como que é? Quando tem o tratamento? Inicialmente com cápsula, seria? Então... é uma pergunta leiga, sabe? Como é super importante. Eu acredito que muitas pessoas querem saber dessa forma, né? Eu só indico formulações naturais, 100% natural. Então, desde as vitaminas, os minerais, aminoácidos, proteínas ou plantas medicinais, né? A fitoterapia, tudo de uma forma prática. Que são aí, ou ora por gotas, ora por soluções oleaginosas, ora por cápsulas mesmo, né? Então, isso facilita muito a vida das pessoas, mas lembrando, e é importante, por mais que eu seja um prescritor de fórmulas naturais, é importante as pessoas entenderem que nada substitui o alimento. Absolutamente nada. Então, a pessoa vai se alimentar melhor devido às nossas orientações e o que precisa de ser complementado, aí a gente chama de suplementação, que aí a gente vai suplementar o que falta, né? Às vezes a pessoa, hoje quase ninguém, por exemplo, fica no sol, né, ou ao sol, em tempo suficientemente para a gente processar e sintetizar a vitamina D. Então a gente precisa aí, às vezes, suplementar uma vitamina D, entre outras vitaminas, a B12 e tudo mais. Então vai depender de cada organismo, a gente vai montar ali um protocolo individualizado para que aquela pessoa se beneficie com aquele protocolo. Geraldinho, eu prescrevo aqui diariamente, atendo, né, muitas pessoas todos os dias e não tem uma receita minha que se repete a outra. Não tem nenhuma. E isso é um diferencial da naturopatia, quando você fala, por exemplo, da nossa anamnese, porque em geral, né, na medicina convencional, às vezes quem é hipertenso sabe o que os outros hipertensos tomam, é o mesmo. Nós não, a gente vai montar ali de acordo com a necessidade individual de cada um. Bom, pessoal, eu vou ser muito sincero com você. A gente fez, quando nós fizemos a primeira visita ao naturopata Ramon de Assis,
A gente fez uma visita por 6 meses. Hoje deve ter uns 3 anos já, né? Por aí. Bem tempo. Então, e vou ser sincero com vocês, muitas pessoas que me param na rua, onde eu estou andando e tal, e conversam, pô, eu acompanho porque eu acompanho o Ramon passar para a gente as orientações. E você pode acessar também as informações dele aí nas redes sociais do Ramon, você pode acessar aí, tem contato, e o que é legal hoje, que você tem hoje a telemedicina, você consegue de qualquer lugar, né, do mundo conversar com você, ter o atendimento, não é isso? E orientação, né? É verdade. No início eu cheguei a atender simultaneamente, né? Quando eu falo simultaneamente, assim, cada dia numa cidade diferente, mas eu cheguei a atender em 14 cidades. Que bom, que bom. Presencialmente. Hoje ainda atendo em 7 cidades, Sim. né? Porém, a grande maioria dos pacientes de fora de Divinópolis hoje são meus pacientes exatamente remotos, né? Que bom, viu? Pelas videochamadas, a gente faz uma consulta normal. Que tenho pacientes em outros países, da Europa, da América do Norte, nos estados brasileiros, Brasil Sim. inteiro, graças a Deus por essa possibilidade da tecnologia, né? Gente, a ciência natural é essa riqueza que está ao alcance da gente e que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Voltar a cuidar da sua casa, ter se você mora em apartamento, uns vasos ali, né, e tal, para você plantar suas plantinhas, cebolinha, alface, enfim, tomatinho e tal, por aí, você ter uma hortaliçazinha pequena, que seja pequena, mas rica em vitamina, que te ajuda muito. E você buscar também orientação dos profissionais. Está aí Ramon de Assis, nosso grande amigo, esse profissional da ciência natural, que é a naturopatia. Ramon, muito obrigado. Obrigado, muito bom. Né, Jorge? E a equipe da fibromialgia vai ter encontro agora, e nós estamos convidando o Ramon, vai fazer uma palestra para todos os 400 associados, pessoas que são atendidas pela fibromialgia, e os profissionais estão lá como voluntários para apoiar, ajudar essa causa que é tão nobre, tão necessária. Essa dor que muitas vezes é silenciosa, né? Mas que os tratamentos vão ajudando a aliviar, né? É isso? Muito obrigado, Ramon. Obrigadão mesmo. Pessoal, você não pode sair daí, nós temos mais programa acontecendo, tá bom? Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Taxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Tudo bem, de volta ao programa Geração Solidária. Então, Renato, obrigado por aceitar nosso convite, mais uma vez, participar com a gente do programa Geração Solidária. Há quase 15 anos o programa já está no ar, aqui na TV Candidez, e a gente constrói com muito amor, sabe, Renato? Eu coloco para a minha vida o seguinte, que quando eu pensei no Geração Solidária, eu pensei em algo que pudesse somar para as pessoas que estão do outro lado, em profissionais que viessem, né, e contassem, e participassem da vida da comunidade, das pessoas lá, né, falando de temas que são tão importantes para o seu dia a dia. E as famílias hoje, toda a sociedade precisa muito de ter esse momento de reflexão para falar desses temas. Um dos temas ricos que nós conversamos, né, nos bastidores, né, que é um tema que é do momento, né, e infelizmente, né, necessita muito de informação para um suporte para as famílias, né, que a ansiedade é um desses temas de hoje, é isso que nós vamos conversar. Exatamente, Geraldinho. E você falando, dando essa abertura da função da geração solidária na vida das pessoas, na casa das pessoas, é exatamente essa reflexão, né, de mostrar para o outro esse movimento. Sim. Por isso que eu falo que quem não passa por desafios na vida, Sim. quem não tem situações a desenvolver, quem não tem conflitos a se entender, quem não tem uma história, né, que desde o momento que a vida ela é compactada em etapas, cada etapa traz para a gente situações positivas Sim. e de desafios. E o programa ele traz isso de uma forma muito bacana, porque é um movimento dos Sim. grupos, da música, das ações sociais, ele mostra o mundo em ação. E eu falo que quanto mais a gente busca ações do nosso dia a dia, que nos movimenta, nós estamos nos curando, porque a cura ela passa pelo movimento. Eu falo muito no consultório, quando a gente diagnostica um sintoma, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é o título, é o nome
Sim. Isso é da medicina. Sim. Eu tenho que pensar sobre os componentes que trazem ansiedade, né? Frustrações, angústia, medo, tristeza. Esses são os componentes sinápticos. E aí, de repente, essa tristeza, ela vira um deitar. Deitei. Sim. Estava tão triste que eu não tive ânimo de ir para a escola, que eu não tive ânimo de estudar, ânimo de trabalhar e eu deito. A tristeza, a ansiedade, ela não nos assusta como profissionais. O comportamento que a tristeza nos leva assusta, que é o leito, é a cama, é o total desânimo. Uma autocobrança do indivíduo para as conquistas que ele espera da vida, e às vezes em alguns momentos ele se cobra demais, isso pode levar à ansiedade? Eu tenho que chegar àquele foco, eu tenho uma meta, eu não alcancei essa meta, ele quer alcançar essa meta lá no futuro hoje. E aí, essa rotina exagerada, muito rápida, pode levar à ansiedade? Muito. Vamos pegar agora, para quem está nos assistindo, para dar uma pausa no que está fazendo, para entender esse contexto. Nós somos feitos da memória. Sim. Então a memória, ela começa a ter uma função biológica de 4 ao 7. Sim. Nós falamos que o nosso hipocampo, que é onde passa a memória, começa o nosso gravador mental. Então de 4 ao 7, o hipocampo põe isso no sistema de alerta e o hipotálamo passa a memória. Então nós somos essa construção. Vamos pensar que de 4 ao 7, nós fomos crianças muito cobradas. Sim. Cobradas a dar certo, cobradas com notas boas, cobradas a ser perfeitas, sempre muito boazinha. Aquela criança que não pode extrapolar o conceito da infância. E aí estão sempre muito podadas. Tem muito rigor, muita lei no sentido de imposição, não no sentido de correção. É outra linha. Sim. E aí essas crianças crescem sempre tendo que buscar ser sempre melhores, melhores, melhores. É uma eterna busca do melhor. Entendi. Então, tudo que elas conquistam, elas estão sempre numa expectativa muito alta. Sim. Então, se eu não tirar 90%, eu não sou boa. Se eu não tirar 100%, eu não sou boa. O 80% é inatingível no sentido emocional, que se eu tirar 80%, a minha frustração é grande. Porque a minha meta de 4 ao 7 é ser perfeição. E de 7 aos 13 eu tenho que ser perfeito. Entendi. E a gente sabe, por vias da vida, que nós estamos no mercado de trabalho, num momento de competição com as pessoas. Isso tudo faz parte da nossa vida. Sim. E é onde que a gente vê que a ansiedade aumenta, porque eu tenho que provar para o outro que eu tenho que ser bom o tempo todo, eu tenho que conseguir o melhor o tempo todo. E a gente se aceitar dentro de falhas, perdas, lutos, abandonos, términos de relacionamento, mudanças de vida, mudanças de emprego, demissões, está levando as pessoas ao adoecimento extremo desse sentimento. Não está sabendo lidar com o sentimento de mudança. E a vida ela é feita de mudança todos os momentos. E a gente aceitar que as mudanças existem e que às vezes eu vou ter que ceder, às vezes eu vou ter que entender que o outro não é obrigado a estar comigo. Sim. Que o outro não tem esse lugar do tem que ser assim. Não, está assim. Então a gente ter paciência de nos entender dentro dessas fases traz todas as memórias de infância. Então nós somos hoje memórias. E se a gente não trabalha quem sou eu com as minhas memórias, eu posso me perder. Olha um caso muito interessante que teve no consultório há um tempo atrás. Ela sempre era cobrada a ajudar em casa. E é bom, a gente tem que ajudar dentro de um controle. Mas dentro do que é igual. Eu ajudava muito, meu irmão tinha a mesma condição, ajudava pouco. Então era cobrado para mim. Eu tinha que fazer. Sim. O outro não era tanto, não era o mesmo peso, a mesma medida em casa para todos. Sim. E o cérebro entendeu que se eu tiver mais condições, eu tenho que ajudar mais. Mas a minha condição e a do outro era igual. Então ele começou a ter uma autossabotagem de nunca poder ter dinheiro. Então ele sempre devia. Ele ganhava bem, mas sempre estava endividado, sempre tinha dívidas. Porque a memória entendeu que se eu tiver condições, eu tenho que fazer para os outros. Então uma vez a mãe disse, olha, você tem mais dinheiro, ajuda a sua tia.
Ajuda seu primo que está passando dificuldade. Fulano fez um empréstimo no banco, sua irmã não consegue pagar. Ajuda sua irmã. E ele começou a se pôr nesse lugar de sempre ter que fazer para os outros. E aí hoje, o que acontece? Né? A cobrança. Ele tem condições de ter coisas boas e se sabota o tempo todo que eu não posso ter. Porque se eu tiver não é meu, é para o outro. E isso faz com que a pessoa perde o controle financeiro e não dá conta de firmar com nada. Entendi. Porque há uma cobrança embutida numa memória. Por isso que a gente fala que o trabalho terapêutico é a gente entender memórias. Entender que comportamento é esse. É como se fosse um bloqueio? É bloqueio? Não, né? Passa pela linha do bloqueio porque o hipocampo faz isso. O hipocampo é o nosso sistema de memória quando... Às vezes quem está nos assistindo tem dificuldade de tirar carteira de motorista. Olha como é que isso é bacana no cérebro. E aí, faz as aulas muito bem, treina, o instrutor fala, nossa, você está muito bem na direção. Mas no dia de tirar a carteira, que o instrutor está lá, tem isso, Geraldinho, você com toda habilidade, toda estratégia. E aí tem uma memória aí. Aí essa pessoa, dia que o instrutor vai, ela... pega a direção, consegue sair bem, de repente a perna esquerda começa a tremer e o carro morre. Essa perna esquerda, quando ela treme, o sistema nervoso central dela... Aconteceu comigo, viu? Liga no cérebro. Pronto, aí ela chega no consultório e fala, Renato, eu tentei 18 vezes. O que está acontecendo comigo? Primeira coisa, vamos entender suas memórias. Você lembra de alguma recordação de um acidente que você viu, ou de uma carreta que tombou próximo? Aí, na hora, ela fala, não lembro. Eu falei, então vamos usar isso para a gente resgatar. Durante a semana, se tiver qualquer memória, me manda, porque às vezes eu esqueço, às vezes é só uma coisa que passou. Aí ela me manda, Renato, olha, teve uma época, quando eu tinha 13 anos, a gente indo para a roça, eu vi um cavalo caído e uma caminhonete que bateu. E aí ele estava lá, tinha muita luz, não sei se o rapaz estava doente, porque minha mãe me tampou. Aí eu não lembro do que estava acontecendo, mas eu vi alguma coisa assim, tinha morrido o animal. Pode ser? Falei, vamos entender, porque é uma memória, uma vez que eu diagnostiquei, eu tenho a consciência dela. Eu tenho o posicionamento cerebral dessa imagem. Falei, se for, você vai passar. Porque eu identifiquei aquele lugar do medo, que o carro é perigoso, que causa morte, que é uma responsabilidade muito grande. E aquela memória, ela estava me defendendo. Então, quando essa perna esquerda, ela treme, é uma memória de defesa. E aí ele não faz isso para eu não tirar a carteira. Ele faz isso porque o veículo é perigoso. Então, uma vez que eu entendi, eu reverti esse quadro no consultório para um ponto positivo. O que é o positivo? Eu sou responsável, eu vou dirigir bem, esse carro vai me servir para ajudar meus pais que estão doentes a ir para o hospital, se caso for uma urgência, eu vou criar outra memória em cima dessa. Esse autoconhecimento nos coloca numa base de mais controle das emoções, do sentimento, de quem eu sou, de como que eu articulo com as escolhas que eu faço. Igual pais e filhos. Se eu escolhi ter filhos, eu tenho que escolher ser uma pessoa que tenha mais respeito, mais disciplina. É uma escolha de ser pai. Legal. Espero que você tenha gostado muito. Que não, meu Deus, ficaria mais um dia aqui pra gente conversar, né, Renato? Muito bom entrar na casa das pessoas com esse princípio, né, da gente trocar ideia, experiência. Isso engrandece tanto quem ouve, quanto a gente que estuda, ouve, escuta, pra gente ir aprendendo juntos, né? É uma troca muito boa. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Robert aqui. Hoje a gente vai fazer algo diferente aí. Nós vamos fazer algumas tomadas de entrevistas aqui no nosso espaço. Hoje é sábado, escola cheia,
muitos alunos, muitos modelos, e a gente quer que vocês vejam aí como é o nosso dia a dia aqui na Embeleze. Então, ó, assiste aí que vocês vão gostar. Querido, prazer, sou o Geraldinho do programa Geração Solidária. Estamos aqui no Instituto Embeleze, pegando esses depoimentos tão ricos e tão importantes. Há quanto tempo já que você está cursando aqui na Embeleze? E qual curso você está fazendo? Já tem 2 meses e eu estou cursando um curso de cabeleireiro. Me fala da emoção de iniciar esse sonho, esse projeto. A emoção é muito boa para quem está aqui, para fazer o que gosta, né? Sim. E assim, depois a gente vai ver um retorno, né? E a gente de imediato já começa a trabalhar em casa, né? Os cursos administrados aqui, a gente já vê já assim, é uma emoção e tanto, um retorno já das pessoas, até as clientes que a gente já atende já. Que legal. Você é de Nova Serrana? Sou de Nova Serrana. Então já está construindo o seu projeto, já tem suas clientes já? Já, eu tô aqui só para fazer aprimoração mesmo, mas já aprendi muito aqui. Que bênção. O que você aconselharia para as pessoas que estão em casa, que querem que tenha esse sonho, esse projeto? Que não desista dos seus sonhos, não fique olhando valores, né? Corre atrás do futuro, quando a pessoa está mais nova, está com saúde, né? E correr atrás, faz parte dos sonhos. Amiga, que Deus te abençoe muito. Continue nesse projeto seu. Obrigada. É isso aí. E divulgue essa onda, né? Que é a onda do bem. Com certeza. E profissional demais. Com certeza. O Matheus tem história linda. Eu encantei. Fui bater o papo com ele aqui e encantei. O seu avô é barbeiro. Meu avô é barbeiro. Muito tempo já. Sim. Você mora em Pedra do Indaial. Exato. E você vendo o avô ali na sua rotina, trabalhando, você construiu o seu projeto e seu sonho, é isso? Ele me incentivando também. Te incentivando. E o seu sonho, então, aqui há 8 finais de semana, fazendo o seu curso no Instituto Embeleze, você vai convidar uma galerinha que está em casa, né? Às vezes fica sonhando, pensando no problema, só pensando e sonhando e não inicia. Você iniciou há 8 finais de semana já. Está quase formando já. Quase. Está na metade. E já tem muitos. E você entrou no curso e imediatamente você começa a ter a noção do que você vai fazer e do seu sonho de ser construído ali. Nesses 8 finais de semana já iniciou o projeto já. Sim. Né? Agora finaliza para mim um projeto maior que você tem. É ficar junto com minha família e com meu avô. Aí, parabéns. Gente, maravilhoso. A história do Matheus é um exemplo para você que está em casa pensando, eu vou fazer, não vou. Eu tinha vontade de iniciar meu projeto, ter meu salão, ou mesmo atender no domicílio. Aí, um exemplo, Matheus de Pedra do Indaial está aqui no Instituto Embeleze, construindo o seu sonho. Você também pode ser mais um. Matheus, Deus te abençoe. Tá? Amém. Um abração no vovô lá e na família toda, tá? Adriano, fala pra gente do seu sonho, primeiro de se tornar um profissional da beleza, né? Fala pra gente qual curso você está fazendo. Faz um curso em Embeleze. Embeleze, muito bem. Esse curso toda beleza, você está aqui há quantas semanas? Há 4 meses, não é isso? 4 meses. Sim. Está feliz com esse dia de hoje? Hoje você finaliza uma caminhada. Finaliza uma caminhada. Sim. E seu sonho, qual que é daqui pra frente? Eu saí da bearia, né? Sim. Bearia, tem muito cliente, negócio assim. Você mora onde lá? Sua cidade lá? São Sebastião do Oeste, né? São Sebastião do Oeste, no centro. Aí vai montar então, já tem seus clientes, já está preparando seus clientes já. Sim. Já está em atividade? Tudo já. Legal, seja como o Adriano, né? Monta o seu projeto igualzinho ele montou o dele, tá bom? Beijo no coração de vocês, parabéns, Adriano.